Bem-vindo ao Criando Raízes Cast. Sabe uma coisa que é impressionante de pensar? A gente sabe que dezenas de milhares de pessoas foram crucificadas no Império Romano. Milhares, só na Palestina. E mesmo assim, por quase 2.000 helênios, a arqueologia, ela não tinha encontrado absolutamente nada. Nada, nenhuma evidência física, nenhum osso, nenhum prego. Era um grito silencioso na história, né? Um silêncio total, um silêncio ensurdecedor, que só foi quebrado em 1968. Foi quando um arqueólogo, o Vassilios Zaferis, durante uma escavação de emergência, achou o que é, até hoje, o único esqueleto de um homem comprovadamente crucificado. E é exatamente essa história que a gente vai desvendar hoje. A fonte que temos é o relato do próprio Záferis, um documento em primeira mão que nos leva para dentro da tumba. A nossa missão aqui é usar essa descoberta para ir além da imagem que todo mundo tem na cabeça. Exatamente. O objetivo não é só contar o que foi achado, mas usar cada osso, cada inscrição, para entender o que a arqueologia pode confirmar e, o que é mais importante, o que ela pode corrigir sobre o que a gente pensava saber só pelos textos antigos. É a chance de pegar um conceito histórico tão carregado e transformar na história de uma pessoa de carne e osso. Certo. Então vamos para o cenário. A gente está em Jerusalém, junho de 1968. Isso, a Guerra dos 6 Dias tinha acabado de acontecer, no ano anterior. E a cidade, que estava unificada sob controle israelense pela primeira vez em séculos, passava por uma febre de construção, se expandindo para todo lado. E é nesse contexto, de poeira e tratores, que a história começa. Num bairro no nordeste de Jerusalém, chamado Givat Amirtar, uns operários estão limpando um terreno e, de repente, o chão cede. E não era um cano antigo? Não, era a entrada para uma série de tumbas judaicas do século I. Imagino a correria. O Vassilios Záferis, que era um arqueólogo jovem na época, foi chamado às pressas. Ele tinha que fazer o que chamam de escavação de salvamento, que é basicamente correr contra o tempo para resgatar o que der antes que a construção passe por cima. E ele encontrou 4 tumbas, mas a que interessa pra gente é a tumba número 1. Por fora, nada de espetacular. Era uma tumba familiar judaica, bem típica do período do Segundo Templo, cavada na rocha. O tipo de lugar que você acharia aos montes por lá. E quando ela era por dentro? Era um pequeno complexo. Tinha uma escada que descia para um pátio. Daí, uma portinha levava para a câmara principal, um cômodo quadrado com bancos de pedra em 3 das paredes. Era ali que os corpos eram colocados inicialmente, sabe? Cobertos por um sudário e a tumba era fechada com uma pedra, né? Isso mesmo. E lá dentro foram encontrados vários ossuários. Certo. O que são exatamente os ossuários? E por que eram tão importantes? Ossuários são basicamente caixas de calcário. O que acontecia era o seguinte: mais ou menos um ano depois da morte, quando a carne já tinha se decomposto, a família voltava na tumba. Recolhia os ossos secos do parente e depositava com cuidado dentro dessa caixa. Um processo bem elaborado. Tinha algum propósito específico? Tinha um lado prático e um lado espiritual. O prático era economizar espaço. Uma tumba familiar cara como essa podia ser usada por gerações. Então, em vez de um corpo ocupar um lugar para sempre, os ossos eram consolidados. Liberando espaço para os próximos. Exato. Mas o lado espiritual é ainda mais fascinante. Muitos acreditam que essa prática estava ligada à crença na ressurreição. A ideia era guardar os ossos com cuidado para garantir que o indivíduo estivesse completo para o fim dos tempos, entendeu? E o fato deles usarem ossuários de pedra diz algo sobre a família. Diz muito. Caixas de madeira ou argila eram comuns, mas de calcário, muitas vezes decoradas com entalhes de rosetas. Isso era um artigo de luxo. Sinaliza na hora que não era uma família pobre. Eles tinham recursos. E foi dentro de um desses ossuários, o de número 4, que o silêncio de 2.000 anos foi quebrado. O que o Záferis encontrou lá? Criança de uns 3 ou 4 anos e junto os restos de um homem adulto. E ao examinar os ossos desse homem, ele viu algo que, deve ter feito o coração dele parar.
Um prego de ferro com quase 18 centímetros ainda estava brutalmente cravado nos ossos do calcanhar dele. Ali. Inconfundível. A prova. A prova física da crucificação. E como se não bastasse, tinha uma inscrição na caixa. Sim, uma inscrição meio arranhada em aramaico que dizia Yehohanan, filho de Hagacol. Pela primeira vez na história, a gente tinha um nome, uma identidade para uma das vítimas anônimas da cruz. Yehohanan. De repente, não é mais um esqueleto, é uma pessoa. E a pergunta é, quem foi esse homem? É incrível que ossos de 2000 anos possam contar tanto. Como os cientistas fazem isso? É um campo fascinante chamado osteologia, a análise dos restos esqueléticos. Os ossos são como um diário do corpo, sabe? A robustez, as marcas onde os músculos se prendiam, o desgaste, tudo conta uma história. E no caso de Yehohanan, a análise foi, extremamente detalhada. E o que essa análise revelou? Revelou um retrato muito íntimo. Ele tinha mais ou menos 1,67 m de altura, o que era mediano para a época. Seus ossos eram finos, graciosos, as marcas musculares indicavam que ele não era um trabalhador braçal, não fazia trabalho pesado. Então, talvez um artesão, um comerciante. Exatamente. Um homem de constituição esguia. E a saúde dele? Os ossos mostram se ele teve uma vida difícil? Pelo contrário. Não tinha sinais de desnutrição, nem de doenças crônicas, nem de fraturas antigas. Ele parece ter tido uma vida relativamente saudável e confortável até o seu fim violento, que aconteceu entre os 24 e 28 anos de idade. Mas havia algo incomum no rosto dele, não é? Algo que o tornava único em vida. Exato. A análise do crânio revelou duas particularidades. A primeira era uma fissura palatina congênita no lado direito do céu da boca. A segunda era uma leve assimetria facial chamada plagiocefalia. O que significa que um lado do crânio era um pouco mais achatado? Isso, fazendo com que os olhos e as narinas ficassem em alturas um pouquinho diferentes. Isso parece algo que seria bem perceptível. Poderia ser, mas os especialistas acreditam que com cabelo, barba e bigode, que eram comuns, essas assimetrias seriam, em grande parte disfarçadas. Fora isso, ele tinha traços considerados agradáveis. Nariz aquilino, queixo forte, era um homem de corpo bem proporcionado. E a causa disso? Provavelmente estresse ou má nutrição da mãe durante a gestação, ou talvez um parto complicado. São detalhes que nos conectam a ele de uma forma muito humana. E a família? As outras inscrições dão mais pistas. Sim, e aqui o quadro fica ainda mais intrigante. Em outro suário tinha a inscrição Simão, construtor do templo. Construtor do templo. O templo de Herodes? O próprio. O maior projeto de construção do mundo judaico. Ser um construtor ali, talvez um mestre de obras, um artesão especializado, era uma posição de prestígio. E tinha mais algum? Tinha. Em outro suário, lia-se Yohanatan, o olheiro. Mais um artesão qualificado. Então, isso reforça a ideia de que era uma família bem estabelecida. De classe média para alta, talvez? O que torna o mistério ainda maior. Por que um jovem de uma família respeitável seria crucificado? Essa não era uma punição para ladrões comuns, era de forma alguma. A crucificação era uma ferramenta de terror do Estado. Era punição reservada pelos romanos para os piores criminosos, escravos rebeldes e principalmente para inimigos do Estado. Era uma morte lenta, humilhante e pública, feita para enviar uma mensagem. O que nos leva à provável causa da morte de Yehohanan. Crime político. Certo. Então o cenário é de uma Jerusalém fervilhando de tensão política sob ocupação romana. Yehohanan é preso e sentenciado à pior morte possível. E é aqui que os ossos dele nos dão um relato forense dos seus últimos momentos. Esse prego no calcanhar é a peça central. O que ele nos diz? Ele conta uma história incrivelmente detalhada e brutal. A análise mostrou que o prego atravessou não apenas um, mas os dois ossos do calcânio, o calcânio. Então, os pés dele foram pregados juntos na cruz. Juntos. E tem um detalhe crucial. A ponta do prego estava completamente dobrada. Por quê? Porque ela atingiu um nó na madeira da cruz. A viga era de oliveira, uma madeira extremamente dura.
O legionário que martelou o prego deve ter usado uma força tremenda e, ao bater nesse ponto, a ponta de ferro dobrou, travando na madeira. O que, imagino, tornou impossível remover o prego depois. Exatamente. E isso explica porque ele foi enterrado com o prego. Quando a família foi recolher o corpo, não conseguiram arrancar. A solução foi assustadoramente pragmática. Eles simplesmente amputaram os pés de Yehohanan, Nossa. deixando o prego, os ossos do calcanhar e um pedaço da madeira da cruz ainda presos. É por isso que a evidência sobreviveu. E entre a cabeça do prego e os pés, também acharam vestígios de outra madeira? Uma placa. Isso, uma pequena placa de madeira de acácia. A teoria é que ela foi usada como uma espécie de arruela, sabe? Para garantir que, com o peso e os espasmos do corpo, os pés não se rasgassem e se soltassem do prego. É um detalhe de uma crueldade calculada. Totalmente. E os braços? Aqui a gente entra num ponto que desafia 2000 anos de arte e de iconografia. A imagem clássica é de pregos nas palmas das mãos. Espera um pouco. Então toda a iconografia, todas as pinturas da Renascença que vemos em museus estão essencialmente erradas? Os pregos não eram nas mãos? É exatamente isso que a evidência de Yehohanan sugere. E faz todo sentido do ponto de vista da anatomia. As palmas das mãos são feitas de ossos pequenos, tecidos moles, elas não conseguiriam suportar o peso de um corpo adulto. Simplesmente rasgariam. Faz todo sentido. Então, onde eram? No esqueleto de Yehohanan não há marcas nas mãos. Mas os cientistas acharam um pequeno arranhão no osso do rádio, no antebraço, um pouco acima do pulso. Então, o prego passava pelo antebraço. Sim, no espaço entre os dois ossos, o rádio e a una. É uma estrutura muito mais forte, capaz de sustentar o peso. O prego ali também pressionaria o nervo mediano, causando uma dor excruciante e fazendo os dedos se contraírem. A arqueologia aqui corrige a imagem artística e nos dá uma visão fisiologicamente muito mais precisa. E horrível. Com todas essas peças, é possível reconstruir a posição dele na cruz. Sim, a análise forense permite uma reconstrução chocante. As pernas dele não estavam esticadas. Estavam dobradas e pressionadas juntas para um lado, numa posição forçada. E o corpo não estava simplesmente pendurado. Ele estava apoiado num dispositivo chamado sedile. Sedile significa assento, em latim. Isso soa quase como um gesto de misericórdia. Parece, mas é uma das conclusões mais terríveis da análise. O sedile era um oposto da misericórdia. Era um pequeno assento de madeira, muitas vezes pontiagudo, fixado na viga vertical da cruz. Sem ele, a vítima morreria relativamente rápido por asfixia. Porque o peso do corpo pendurado comprime o diafragma e impede a respiração. Exato. Então o assento servia para que a pessoa pudesse se apoiar e respirar. Precisamente. O sedile permitia que a vítima se erguesse um pouco para poder respirar, prolongando a agonia por dias. Era uma tecnologia da tortura. No caso de Yehohanan, o desgaste nos ossos indica que o assento apoiava só a nádega esquerda, forçando o corpo todo numa posição torcida, maximizando a dor. É uma imagem incrivelmente brutal de se processar. Deixa de ser um fato arqueológico e se torna o sofrimento real de uma pessoa. Mas ainda tem um último detalhe forense, os ossos das canelas dele. Sim, ambos os ossos da perna, a tíbia e a fíbula, foram deliberadamente quebrados por um único golpe violento. A prática era conhecida como crurifragium. Isso era um procedimento romano padrão. Não necessariamente em todo o império, mas essa descoberta confirma arqueologicamente algo que a gente conhecia de fontes literárias, incluindo o Novo Testamento. Era uma prática usada especificamente na Judéia. A lei judaica exigia que um corpo não ficasse exposto durante a noite. Tinha que ser enterrado no mesmo dia. E o crurifrágio era a maneira de acelerar a morte. Exatamente. Com as pernas quebradas, a vítima não conseguia mais se apoiar no sedile para respirar e a morte por asfixia e choque vinha rápido. Então é um exemplo macabro de uma adaptação romana aos costumes locais. Exatamente. É um detalhe que conecta a brutalidade romana com as sensibilidades culturais judaicas da época. E a descoberta de Yehohanan
É a primeira e única prova arqueológica disso. Então, o que tudo isso significa? Quando a gente junta as peças. A história de Yohanan pega a crucificação, esse conceito quase abstrato, e a transforma na experiência visceral de um indivíduo. Temos o nome dele, sua idade, sua aparência, sua família, e agora uma reconstrução científica e terrivelmente detalhada dos seus momentos finais. Exato. E isso nos traz de volta à pergunta central. Por quê? Dada a origem dele, sua execução grita crime político. Ele não era um bandido de estrada. Ele provavelmente foi pego no turbilhão de fervor nacionalista e rebelião que borbulhava em Jerusalém nas décadas antes da destruição, em 70 d.C. Ele poderia ser um zelote, um rebelde ou só alguém no lugar errado, na hora errada. E a morte dele foi uma demonstração de força do Império. E como o próprio arqueólogo aponta no final do relato, a tragédia não parece ter sido um evento isolado para essa família. A análise dos outros ossuários na mesma tumba revelou uma alta taxa de mortalidade infantil e até os restos de uma mulher morta por um golpe de clava na cabeça. A vida deles parece ter sido marcada pela violência, o que nos deixa com uma reflexão final. A história de Yehohanan é de uma única pessoa, encontrada por acaso. Mas o que a história dele nos revela sobre a brutalidade calculada dos impérios? Sobre a fragilidade da vida, mesmo para quem tinha algum privilégio, quando se está no meio de um grande conflito político e social. É uma pergunta poderosa. Fica a questão para quem nos ouve. A história de Yehohanan é única porque seus ossos sobreviveram, mas quantas dezenas de milhares de outras histórias como a dele foram simplesmente apagadas? Se dissolveram em pó, sem deixar vestígios. Como um único esqueleto, preservado por um prego torto, pode nos forçar a reescrever e dar cor a capítulos inteiros da história que a gente pensava conhecer tão bem. Deixe seu like, comente, compartilhe e inscreva-se no canal.